Acho que o fogo pressupõe movimento, acho que o fogo pressupõe um pouco de vento para poder se alimentar, e ele muda, assim, queima aqui, depois aumenta, depois diminui. O erótico é uma radicalização da presença, uma radicalização da intensidade do estar aqui. Eu estou aqui, meu desejo está aqui, minha atenção está aqui. Então isso faz com que essa radicalidade da presença potencialize o que eu estiver fazendo aqui nesse momento, seja o que for. Eróticos é um documentário que fala sobre amor, sexualidade e erotismo em eixos clínicos, estéticos e políticos. Vem com a gente nessa série de conversas com artistas e pesquisadores que ampliam os mitos de Eros para que possamos descolonizar imaginários e reflorestar nossos desejos. Olá, prazer, eu sou a Maíris Combate, psicóloga e pesquisadora, e hoje nossa troca é com a Cel Cavalcante, também psicóloga e pesquisadora, assessora técnica parlamentar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, diretora nacional da Associação Brasileira de Psicologia Social, ABRAPSO, membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos da Transhomocultura e conselheira-presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio. Eu conheci a Cel como professora num curso online sobre gênero, sexualidade e escuta, em maio de 2022. Ali eu me encantei pela sua fala amorosa, mesmo quando ela precisava abordar temas difíceis, e já senti vontade de conhecê-la pessoalmente. Desde meu primeiro contato, a partir de uma amiga em comum, a Carmen Parisi, a Cel foi super atenciosa, e foi lindo ver como fluíram os trabalhos e agendas para que ela pudesse viajar do Rio para São Paulo e para que eu pudesse ganhar de presente essa nossa conversa bem no dia do meu aniversário, um ano depois, em maio de 2023. Eu desejo que você se deixe atravessar pelas reflexões que partiram do tema sexualidade, erotismo e clínica não binária e logo acessaram potentes encruzilhadas com possíveis imagens de Eros nas cosmogonias iorubá. Como você se chama? Hoje eu me chamo Cel. Eu me chamo Cel, assim, e perguntar isso não é pouca coisa, assim. Acho que tem um processo de me chamar assim hoje. E como você gosta de ser apresentada hoje, Cel? De ser apresentada hoje, né? Geralmente a gente responde aquelas coisas institucionais, enfim, e a gente acaba achando, você é a instituição. Para apresentar hoje, diria que eu sou uma pessoa pernambucana vivendo na migração, num fluxo de habitar outro território e construir territórios no movimento. Tenho 33 anos, sou taurina, bem raiz, assim, tipo, gosto dessa imagem porque faz muito sentido pro meu modo de ser na vida. Tenho habitado um corpo trans, inventado o que significa isso, mas também não acreditando demais nisso também, porque não é o centro das coisas, nem pode ser. Difícil se apresentar de algum modo para além das instituições, né? Acho que a gente é pouco, assim, mas apesar de que as instituições parece que vão justificando a gente no mundo, né? Mas sem elas eu diria que, sei lá, uma pessoa que vai vivendo nesses encontros e apostando que não saber sobre o que vem depois vai abrindo um mundo inteiro, assim, de possibilidades. Acho que tem um tom de esperança nisso tudo. Acho que a Débora Diniz até usa o termo de uma esperança feminista, que é uma esperança do encontro também. Eu acho que resumão de quem é Cel no mundo nesse momento, para além dos tickets institucionais que nem dizem tanto assim sobre a gente, dizem sobre um caminho provisório. Mas Cel no mundo acho que é alguém que aposta, de que vem dos encontros essa tal esperança feminista que faz a gente querer apostar na vida, querer permanecer aqui com cada vez mais radicalidade. Então acho que é um pouco isso. E tem funcionado. Cel, obrigada por você ter vindo. Quero te contar, bom, o projeto do Eróticos, ele já está sendo gestado há um tempo. Pandemia foi uma época que, bom, foi difícil, né? Acho que para todo mundo. Eu tive alguns privilégios que eu consegui me isolar no sítio que a gente tem, mas a clínica ficou bem cheia online, então eram escutas difíceis de lutos, de muitos medos, muitas ansiedades, e eu passei muitos medos também. O Maurício, que é meu companheiro, ele é médico, ele atendia na linha de frente, sem a vacina, então passei muito medo junto ali, e aquilo ia me paralisando na ansiedade. E aí eu falei que eu precisava de vida, de movimento, e eu comecei a
a retomar leituras e escritas sobre Eros, com Eros, né, literatura erótica, e tinha trocas com pessoas próximas, que aí eu chamei de cartas para Eros em tempos de Phobos, né. E aí eu comecei a querer trazer isso para o mundo, mas aquele projeto, ele precisava ser do jeito que ele era, assim, precisava de uma intimidade e de uma troca de cartas e coisas que não era um documentário, né? Mas eu queria falar disso conversando com as pessoas e chamando pessoas que eu tenho vontade de conversar e trazendo experiências de cada artista pesquisador também, sobre o Eros, sobre esse movimento, né, do Eros na nossa vida. E aí, quando eu comecei a definir quais seriam as conversas, eu lembrei de você, né, eu quero conversar sobre a clínica não binária também, porque o projeto ele tem esses 3 eixos, o clínico, o estético e o político. Então eu te chamo com uma intenção de conversa sobre a clínica também, mas eu entendo que o político e o estético atravessam, né, as nossas experiências. E aí, te pergunto então, o que te chama com o projeto e que te deu essa força de conseguir estar aqui hoje também, né? Primeiro, assim, eu fico muito agradecida em poder encontrar, de fato. Acho que, para mim, a pandemia, de fato, foi difícil, atravessou todo mundo. Uma das coisas que me atravessou com muita intensidade foi não poder encontrar em presença, em corpo, em matéria, as pessoas. Então, fico muito feliz de poder estar aqui em presença. Quando o projeto me chega, quando você me chega, me chegou com muita alegria, porque é um modelo de construção de conversa atravessado, pegando o mote final da tua fala, né, por essas 3 esferas que para mim são super conectadas, mas a gente vai volteando o mundo, fazendo trabalhos no mundo, às vezes parecem que há um esforço para desconectar, assim, mas o esforço do trabalho aqui posto, assim, foi conectado, que sim, tem um debate que é clínico, que é pensar um pouco esse nosso campo de formação, de atuação, de trabalho, de subsistência, mas tem também algo que é profundamente estético, da criação de um campo ali, que atravessa todo esse simbólico e todo esse campo de produzir imagens a partir de um imaginário, enfim, mas também tem algo que é político ao fazer o estético, ao fazer o clínico, ao pensar nossos encontros e a possibilidade dos nossos encontros. Então, esses encontros que potencializam essas misturas são uma das coisas que fazem meu olho brilhar. Assim. Então, fiquei muito feliz e honrada quando veio esse convite, aí quando vi o formato bonito que vocês organizaram tudo, assim, formato cuidadoso e o formato intenso, assim, também de erótico, como sinônimo de uma intensidade também. Não tinha como não estar, assim, não tinha como não tentar me mover também para encontrar vocês nesse momento. Então, agradeço demais esse começo. Que bom, obrigada. Então já vamos emendar aí, né? O que te chama e o que te chama? Sim, eu acho muito legal também essas ambiguidades de palavras, assim, palavras de fronteiras, de encruzilhadas que puxam para campos diferentes, mas no fim dão o mesmo grande campo. O que me chama, o que produz alguma chama, assim, de calorzinho aqui dentro, tem sido, acho que esses encontros, sabe? Esses encontros que movem coisas, encontros que possibilitam estar em presença e a partir do estar em presença e me permitindo mover e vendo o que move também com a presença. Desde a adolescência tem sido gostar muito de encontrar pessoas, assim, gostar de estar com pessoas, gostar de encontrar pessoas. E apesar de ser introspectiva, apesar de às vezes ser um pouco silenciosa até também, em alguns momentos e outros não, mas apesar disso, gostar de encontrar pessoas e vendo o que move nesses encontros de estar junto, sempre me deu um brilho no olho. Aí aos poucos, quando eu fui vendo, caramba, isso pode ser um campo de vida, assim, pode ser um campo de trabalho, inclusive, foi muito, vou usar essa palavra, foi até um encontro em algum momento meio mágico, assim, em algum momento lá na adolescência, quando fui descobrindo, pode ser essa minha rotina, encontrar pessoas, pode ser esse o meu campo cotidiano, assim, encontrar pessoas. E isso acho que foi se ampliando, acho que em várias esferas da vida, ampliando de modo geral, assim, acho que encontrar pessoas sempre foi o que foi garantindo a minha própria vida em vários níveis. Tanto no nível material, mas também em alguns momentos um pouco mais difíceis, nos níveis de proteção literal, em outros momentos no nível simbólico, de alimento mesmo, assim, de alimentar a alma um pouco. Então, se eu fosse sintetizar na vida, assim, acho que encontrar pessoas é o que me possibilita viver, desde sempre. Que lindo, esse lugar do encontro mesmo, né? É. Eu super me identifico. Eu acho um grande privilégio poder trabalhar com esse cotidiano de encontros, né? E encontros
que sustentam uma escuta, que conecta. Para mim é o que vai me chamando. Quando a conversa aprofunda, é um presente, né? Por mais que, e não estou romantizando, tem horas que é bem difícil, né? Tem horas que a gente está conectado em dores muito profundas, mas sustentando uma escuta, né? Mas eu acho um presente a pessoa te possibilitar aquela abertura de fala, do sentir, né? Do que está sendo apresentado, né? Num campo assim, clínico. E complementando, eu diria que o encontro talvez seja o grande método de qualquer clínica, de qualquer perspectiva. Mas acho que tem a dimensão do encontro, que atravessa a própria composição das nossas vidas, de como que a gente encontra as pessoas ao redor. E aí, te ouvindo, fiquei pensando, por exemplo, às vezes a gente divide casa, conjugalidade com a pessoa, mas não encontra essa pessoa. Mas aí tem aquelas pontes de encontro, assim, que possibilita isso que tu fala, assim, desse mergulho um pouco mais denso. E acho que isso vai para todas as relações da nossa vida. Aí, nesse sentido, acho que esse encontro de criar pontes, encontro de criar conexão, encontro de criar... estamos aqui no mesmo campo, estamos aqui em presença, temos alguma afinidade, algo que nos conecta, assim, acho que isso é que possibilita nossas vidas no fim. Acho que sem isso a gente, em geral, como pessoas, não conseguiria dar conta de sustentar esse mundo, não conseguiria dar conta de sustentar essa vida tão esquisita, às vezes, sem sentido, às vezes, tão dura, às vezes, também. Acho que tem uma dimensão existencial do encontro que pode ou não acontecer nos nossos cotidianos, pode ou não acontecer nas nossas relações, pode ou não acontecer até nas nossas conjugalidades, mas que quando acontece, assim, quando dá esse clique, assim, puf, é aqui, teve algo aqui que criou uma ponte, assim, aqui tem algo que é um chão possível de pisar, um colo possível de deitar a cabeça e descansar um pouco. E no seu percurso de pesquisa, de criação, você foi sendo chamada aí por isso. Conta um pouco, assim, do que você quiser trazer também da sua experiência pessoal, do que está te chamando hoje também, até a gente conseguir chegar também nessa conversa sobre a clínica não binária, né? E sobre a sexualidade e o erotismo aí também. Fica à vontade para trazer o que você sentiu agora disso. Eu acho que os caminhos todos vão sendo feitos pelo encontro, porque acho que o encontro pressupõe um movimento. O movimento pressupõe uma estrada. E eu acho que toda estrada, nas metáforas que ultimamente tem feito muito sentido para mim, pressupõe cruzes, encruzilhadas, assim, conexões de outras estradas que estão ali caminhando, às vezes paralelas, às vezes corta, às vezes vai para lá, vai para cá. Então acho que encontro necessariamente move, porque se não houver um movimento, não tem o deslocamento para gerar uma ponte, assim, não tem uma estrada, não tem um meio do caminho. Tem uma autora que me é muito cara há muitos anos já, que é a Anzaldúa. E a Anzaldúa vai pensando um pouco sobre habitar bordas, habitar fronteiras, habitar, enfim, caminhos diferentes ao mesmo tempo. Ela sempre me fez um eco que eu sempre fui habitando um pouco alguns caminhos diferentes ao mesmo tempo. Na psicologia também, no campo de pesquisa também. Só que uma pista que me fica é que sempre foi uma estrada que foi guiando, assim, sempre foi um encontro que foi guiando e algo que está ali na frente que eu não sabia o que era, mas abriu outro campo, abriu outra, cruzou para cá, cruzou para lá de algum modo. Por exemplo, o próprio encontro com a clínica também vem de um certo encontro com a perspectiva junguiana lá em Recife, que hoje ela chama Espaço Rizoma, pessoas maravilhosas. Elas trabalhavam na perspectiva que me abriu um campo de pensar a saúde mental que eu não imaginava assim que eu teria. Mas saindo desse lugar foram tendo alguns outros encontros, às vezes um pouco mais difíceis, por exemplo, e ser trabalhadora de uma política pública um pouco mais dura, que era uma política para a população de rua usuária de crack, e trabalhando na perspectiva de redução de danos, e acompanhando histórias ali, sentada no meio fio e pensando como costurar alguns possíveis no meio disso. E aí esse conjunto de chamados também me levaram depois a trabalhar no terceiro setor, numa ONG que pensava cuidado a pessoas vivendo com HIV, só que a gente trabalhava especificamente com trabalhadoras sexuais precarizadas. Então, por uns anos aí da vida também trabalhei num projeto que a gente fazia mapa de quais eram as zonas de precarização do trabalho sexual de rua, ia lá, fazia vínculo com elas e a partir desse lugar ia costurando algumas histórias de proteção mesmo, sabe, em vários níveis, inclusive institucionais. E aí, te falando desses encontros assim, ambíguos, dessas encruzilhadas, esse trabalho com população de rua, junto com o trabalho com galera que trabalha na rua, não necessariamente é população de rua, mas que trabalha na rua precarizada também, foi abrindo alguns outros chamamentos dentro do campo da psico, em paralelo com a clínica, e aí alimentando ao mesmo tempo uma vontade, queria escutar essas pessoas com mais calma, queria ter tempo de voltar e ter outro encontro e mais outro, mas nunca tinha, assim, porque a dinâmica da rua é muito mais rápida. Então, ao mesmo tempo que foi me alimentando o desejo, em paralelo, vou me constituindo
a partir de uma certa escuta clínica, mas enquanto estou aqui vou também lidando com as questões estético-políticas que esse lugar provoca, enfim. Até que chega um momento que essa chama vai esbarrando com alguns muros, né? Essa chama vai esbarrando com algumas impossibilidades do próprio trabalho prático. E aí a gente vai acumulando algumas questões que não tem muito como encaminhar assim na prática. Aí me veio outra chama assim que estava um pouco adormecida. Então, tá, e o que é que eu faço com isso que eu estou nas mãos? Assim, um conjunto de histórias, um conjunto de abacaxis, um conjunto de, enfim, escutas aqui que algumas tiveram encaminhamento, outras não puderam ter encaminhamento e seguiram. O que é que eu faço com isso? Ah, vou estudar. Aí eu, quero estudar isso dentro do campo da psicologia. Então, onde é que eu posso fazer uma mistura com isso? Está na psicologia. Aí foi aí que eu cheguei no Rio. Quando eu faço um projeto, assim, pensando sobre relações do trabalho sexual precarizado com algumas políticas ali da rua. E aí isso acabo criando um projeto. Eu conheci meu atual orientador, assim, o Pedro. Por acaso ele morava no Rio, aí apostando nesse encontro, você tá onde? Se ele dissesse, eu tô no Piauí, eu teria ido pro Piauí, sem problema. Mas por acaso ele falou, eu tô no Rio. Aí, tá bom, então vou tentar para você, tá? Aí tentei a seleção, assim, lá em 2017, aí passei. Aí daí que desço pro Sudeste, assim. Apesar de não tava no meu campo do desejo vir pro Sudeste, nunca tinha imaginado morar no Sudeste, assim, nunca tinha. Pelo contrário, eu era daquelas pessoas que falavam assim, tipo, posso criar minha geopolítica em outros territórios, não preciso descer pro território dos centros geopolíticos do país, enfim. Mas acabou que tudo mudou de um modo que a gente não imagina. Desci para o Rio e agora o Rio vai enraizando. Mas só para te falar dessa dimensão desses trabalhos, aí isso foi meio que me puxando para algumas trincheiras diferentes ao mesmo tempo. Então, chego no Rio, continuo acompanhando alguns debates ali um pouco mais duros de um sistema penal, mas pensando relações da rua, relações de violência crua, assim, bem crua. Enfim, mas por outro lado, vou também fortalecendo uma escuta clínica com tempo, com um espaço gestado com mais respiros, um espaço gestado com um pouco mais até de tranquilidade para trabalhar aí com essas histórias. E aí, por outro tempo, vou encontrando outras pessoas, encontrando outros autores, encontrando outras dinâmicas. Aí dá um pouco essa mistura de coisas que acho que não são díspares, assim. Acho que são coisas complexas, mas elas, apesar de estarem em dimensões diferentes, acho que elas não se excluem. Acho que eu fui criando um modo de viver, um modo de entender a vida, uma ética da percepção, talvez, assim, de que as coisas não são disjuntivas. Não é ou isso, ou aquilo, ou esse campo, ou aquele campo, assim, ou você trabalha com coisas muito duras, ou você tenta lidar com algumas coisas um pouco mais leves e bonitas. Acho que as coisas meio que acabam se entranhando, porque a vida é toda entranhada, assim, uma coisa na outra. E essa imagem das encruzas, né? Que você traz aí, um Exu aí. Que, né? Eu acho, com certeza. Sim. Já já a gente chega nas figuras de Exu. Sim. Mas acho que essa imagem que tu sintetiza aqui é um spoiler, porque eu vi que vocês iam perguntar sobre mitologias, eu ia chegar um pouco aí. Mas acho que essa potência dos encontros contraditórios e que tem uma beleza da contradição, eu acho que foi um pouco guia. Então, se eu fosse sintetizar, assim, o lado céu macumbeira, diria, tipo, sim, sempre foi Exu. Sempre teve uma imagem ali sintetizada no Exu, inclusive no Exu mulher. Essa figura que parece ainda mais contraditória de um Exu que está num corpo Exu mulher, assim, pombogira, enfim. Acho que tem também uma dinâmica aí desses encontros contraditórios, mas que a gente aposta na força da contradição. Acho que a força da contradição abre. A imagem da transição também aí, né? Dessas encruzas. Fale mais sobre isso. Transição, palavra ambígua também, em vários níveis, super. né? Transição de territórios, transição de campos de percepção, transição do meu próprio corpo, né? Tipo, no meio disso tudo, construindo um corpo mulher, e entendendo que é habitar um corpo mulher, mas que não é um corpo mulher cis, é uma outra coisa, e que não tem dimensão de ser a mesma coisa, assim, não tem pretensão nenhuma de ser a mesma, mas também não tem pretensão de disputar territórios, assim, de outra coisa, mas ao mesmo tempo é um corpo mulher, assim, que é importante marcar corpo mulher, enfim, não sei, tem ambiguidades. E aí, nessas ambiguidades desses encontros de fronteiras, de cruzamentos, de transições, acho que não tem como não pensar encruzilhada como uma grande metáfora, eu acho. Para minha vida, com certeza, mas eu diria que para toda a vida, assim. Eu diria que acho que as coisas começam, e agora pensando na metáfora, na estética, imagem clínica, eu diria que alguns processos de adoecimento acabam acontecendo quando o caminho vai engessando, quando a imobilidade vai sendo parece o destino, quando essa abertura parece não existir, essa também não, essa também não. Quando se fecha esse imaginário de encruzilhada no nosso campo de percepção subjetiva, assim, talvez seja quando a gente começa a adoecer, a encolher, a diminuir, quando o Eros vai morrendo de algum modo, quando o fogo vai morrendo de algum modo, assim.
Acho que o fogo pressupõe movimento, acho que o fogo pressupõe um pouco de vento para poder se alimentar, e ele muda, assim, queima aqui, depois aumenta, depois diminui, enfim. O fogo precisa de ar, né? O fogo precisa de movimento. Precisa de matéria. De matéria, né? Matéria que pode ser o corpo mesmo, né? Ali pra... Sim, sim. E aí quando você falou das ambiguidades, né? Eu gosto do que a gente conversou com a Jenny Nunes também, né? E eu gosto muito do que ela traz na pesquisa dela e na fala dela, da visão da floresta, né? Que não é a monocultura e que me parece que tem muito mais espaço para o que pode ser ambíguo ou complementar ou coexistir, né? Que o problema das monoculturas é que não admite coexistências, né? E facilmente entra em competições. Alguém tem que ser superior, né? E, portanto, inferioriza os outros caminhos, as outras. E isso, para mim, é uma violência, né? Não tenho dúvida. Ao mesmo tempo, o nosso funcionamento mental me parece que precisa ficar, às vezes, classificando para entender, né? Mas como a gente pode ir reflorestando o nosso imaginário para aceitar o que classifica, mas deixar que coexista, né? Não entrar nas monoculturas aí, né? Como você vai sentindo isso? Esses temas me são muito caros, assim, porque, mais uma vez, acho que eles tocam algumas encruzilhadas. Nesse sentido, por exemplo, pensar sobre se afastar um pouco dessas monoculturas, ou de como a gente cria uma expectativa, né, de que um mesmo ali possa só coabitar, e aí a diferença não tem muito espaço, ou que mesmo dentro desse mesmo, assim, tipo, um foco ali tem certa luz. Acho que esse tema tem várias camadas, várias e várias camadas, assim. Uma camada mais direta, talvez um pouco mais rápida de pensar, responder, um pouco mais da casca, da superfície do que está mais aparente desse debate, seria de como a gente foi costurando a nossa lógica de pensamento, um pensamento que só lida com o mesmo, um pensamento a partir de um jogo sempre de espelhos. E aí me vem um autor que nos últimos anos, assim, especialmente durante a pandemia, foi um dos que me foi muito caro, que eu com certeza vou falar o nome dele errado, mas é o Akili Mbembe. Tem um texto, um livro, que é o Crítica da Razão Negra. Aí no comecinho ele tem uma imagem que me ficou como imagem mesmo, assim. Eu sempre acho que conceitos são imagens de coisas. Me ficou como imagem quando ele vai falando de como o pensamento europeu foi se costurando e se construindo como centro do mundo, a partir do que ele entende como um jogo de espelhos. Era sempre uma relação do eu consigo mesmo. Eu me olho no espelho, eu me vejo. Então eu costuro aqui um ideal de humanidade a partir do que eu me vejo. Então, se eu me vejo como a regra, aquilo ali é um não eu. Se é um não eu, é uma coisa objeto, assim, é uma coisa que eu posso fazer outras dimensões que eu não faria com alguém com quem eu me vejo. Ah, você parece comigo, então você é uma de nós. Ela não parece comigo, ela não é uma de nós, é outra coisa. Se é outra coisa, eu incido de formas diferentes, assim, nessa outra coisa. Acho que essa é uma primeira camada de superfície que vem nessa dinâmica, porque esse mesmo autor, em alguns outros textos, vai pensando que o grande desafio o desafio ético do nosso mundo contemporâneo é criar um mundo em comum, criar espaços em comum, assim, criar espaços de coabitação com dignidade, coabitação onde essas diferenças possam circular sem necessariamente serem medidas a partir de uma régua que é minha e que vai dizer nós, o nós, quando eu me enxergo, só vem até aqui. Então acho que essa é uma camada um pouco mais da superfície desse debate, do que está um pouco mais aparente dessas monoculturas que a Jenny muito bem fala. Mas outra coisa me fica nessa afetação também, né? Que eu acho que essa criação de a gente disputa, amplifica um pouco, então vamos ampliar um pouco quem não somos nós. Mas eu acho que a gente ainda fica na sutileza com algum resquício dessa lógica, assim, com algum resquício desse modo. Tá bom, então me dê exemplos do que não somos nós e vão ser incluídas, assim. Então, pessoas trans, me dá um exemplo do que é uma pessoa trans. Pessoas negras, me dá um exemplo do que é uma pessoa negra. Pessoa periférica, me dá um exemplo do que é uma pessoa periférica. E aí, essa imagem vira o exemplo do que é a pessoa trans, assim. Aí, o que está um pouco fora disso também parece que continua na mesma dinâmica. Isso é bem complexo, assim. E aí, emendando, dialoga com um outro autor, que esse me tem sido muito caro, assim, foi um dos que me foi saúde encontrar na pandemia, que é o Glissant, Edouard Glissant. Aí ele tem um livro que eu acho muito bonito, assim, que chama A Poética da Relação. O Glissant é também um pensador negro que vai para a França e ali pensa algumas coisas junto com Guattari, só que aí no
nos textos que ele vai pensando sobre como as relações vão se construindo e costurando, ele vai pensando no perigo de quando essa relação pressupõe uma diferença e quando essa diferença continua, mesmo sutilmente, sendo hierarquizada, e a gente cria um regime de visibilidade esquisito, assim. Ele não chama assim, eu tô chamando assim. Ele pensa como que, ok, me abro para o encontro com você, me abro para a relação com você, mas eu preciso conhecer tudo sobre você para costurar uma relação. Então ele trabalha muito a ideia de uma transparência, assim. Eu preciso que você seja transparente, eu preciso ver você assim de modo. Só que o problema é que isso também pressupõe que eu sou a pessoa observadora olhando para você na sua transparência. Então, pessoa trans, vou dissecar aqui sua forma de entender o mundo, sua subjetividade, que vai ser igual a todas as outras, porque eu preciso disso para me relacionar com você. Só que isso é uma cilada, de algum modo. É uma cilada. E aí, em contraposição a essa ideia de uma transparência, ele pressupõe uma ética da opacidade, assim, de que as relações possam se costurar mesmo a partir do que é opaco, que eu não vejo muito bem, eu vejo borrado, mas tem algo aqui possível de construir. Mas, enfim, isso é muito difícil, assim, isso é muito difícil. Mas aí entra algo interessante do erótico, né, também, que é, se tivesse tudo muito claro, muito transparente, muito iluminado, né? Vamos pensar, a gente precisa de umas penumbras, de algo que não está tão definido, né? Para que o erótico possa circular, eu acho. Que precisa também da sombra, das brechas, dos entres, né? Acho que a ideia da luz suprema, que vai iluminar tudo isso, para que a gente conheça todos os processos e saiba bem, vem de uma herança positivista, assim, uma herança tipo que eu acho que mata um pouco esse erótico, mata um pouco o encantado do encontro, o encantado da vida, assim, inclusive literalmente, né, tipo em nome de uma suposta razão, vamos matar as superstições, entendidas como superstições de algum modo, mas a gente pode entender como os encantamentos, as encanterias, assim, do cotidiano. Eu acho que tem algo do mistério que morre, e acho que teve um projeto de construção do pensamento que era inimigo do mistério, de algum modo, assim, inimigo do mistério do não saber, até do lugar de tudo bem não saber. E aí isso, de algum modo, vai caminhando para algumas múltiplas veredas, porque, por um lado, eu diria que o trabalho da clínica, quando a gente está aberto, ensina bastante sobre isso. Assim. Acho que o primeiro grande aprendizado que a gente vai ter nas primeiras pessoas que a gente se dispõe a atender na vida é que você não sabe, você não vai saber. Você pode até pressupor assim, que sabe, a pessoa vem, traz outra coisa, dá uma volta, dá um volteio, assim, vai para outro caminho que você nunca imaginou. Eu acho que isso dá um aprendizado se a gente está aberta para olhar nesses encontros, mas ajuda a gente a entender que isso acontece em todos os outros encontros, desorganizando um pouco essa lógica muito esquisita da luz, essa lógica um pouco esquisita do ter que saber. E tem uma cilada também nesses regimes de luzes, quando a gente compõe grupos minoritários, de algum modo, assim, grupos vulneráveis, enfim, que passaram por algum regime de vulnerabilidade, enfim, grupos que ocupam ali um certo lugar minoritário nas camadas. Me parece que a gente vai abrindo um pouco alguns espaços, vai podendo acessar um pouco alguns espaços, mas ainda na expectativa de ocupe, mas venha para a luz, assim, esteja na luz. E a gente vai criando um modo até de autocompreensão que parece prescindir, junto com a contemporaneidade das redes sociais 24 horas por dia, parece prescindir que primeiro, eu preciso saber tudo sobre mim, inclusive. Segundo, eu preciso explanar tudo sobre mim, porque supõe que eu sei tudo sobre mim. Então, eu preciso saber e narrar sobre mim o tempo inteiro, assim, para as pessoas, para justificar, de algum modo, que eu esteja aqui. E a gente nomeou isso de visibilidade, assim. Eu, Céu, tenho algumas ressalvas com a ideia de ser visível, assim, de estar visível, porque, para mim, é um risco estar na luz, assim, estar na luz sob o regime da transparência que pressupõe a autonarrativa o tempo inteiro, muito organizada, muito linear e que pressupõe que você própria já se auto-escrutinou. No mínimo cansa, eu acho, né? Acho impossível, na verdade, assim, acho que a gente cria projetos, personas, assim, que às vezes não são de fato o que é o mais potente, assim, onde está de fato o Eros, onde está de fato o que move o fogo ali por baixo para que a terra suba. Tem uma imagem antiga nos interiores do Nordeste, mas é muito antigo, assim, de um método que as pessoas tinham de fazer carvão que chamava coivara. As pessoas enterravam carvão e botavam fogo por baixo. E aí me veio essa imagem na cabeça. Então era um fogo que você botava embaixo da terra para ele queimar. E aí quando ele terminava de queimar tinha um movimento da brasa levantando a terra, assim. Que eu gostei coivara. Dessa imagem do fogo embaixo da terra e vindo depois, assim. Nossa, tem muita coisa, deixa eu me organizar aqui. Acho que eu baguncei tudo. Não, mas eu gosto do caos. Tem tanta riqueza e maravilhosidades, na diversidade. Então,
E eu acho, assim, para mim a experiência de conexões e de sentir o Eros na vida, a diversidade é muito importante. Porque acho que tem a ver com o que você falou de se vai engessando, né? Se vai dizendo aqui não, vai apagando fogo. Não sei, tenho essa sensação, assim. E quero saber um pouco, né? Você falou, acho que a gente tem imagens ótimas aí das encruzas, das transições. Eu quero saber da sua experiência, do seu, né? Do que você pode compartilhar, da sua vivência da sexualidade e do erotismo, assim, né? No seu corpo, e se na transição isso transforma também ou não. Você pode falar disso? Com certeza. Para mim sempre foi muito visível, assim, no meu próprio processo, muito tempo atrás, mas também de todas as pessoas que eu conheço, de como um processo de você investir, inclusive, de recomposição da matéria, recomposição da imagem, na carne da imagem, assim, não só no discurso, mas na carne, é uma experiência profundamente erótica, no sentido daquele fogo que te move, assim, aquele fogo que te dá um certo impulso, assim, de vida. Só que acho que a gente vive ainda às voltas com narrativas únicas, ou tentar desconstruir, descosturar o mito de uma imagem congelada da narrativa única, de que esse processo de movimento viria necessariamente pelo sofrimento, assim, você sofre, então você está ali pela patologia, você está doente, então por isso você faz isso. Só que eu acho que a imagem do sofrimento, ela não move, assim, ela paralisa, não sei, assim, para mim nunca fez muito sentido. E aí, quando eu fui experimentando meus próprios caminhos e vendo com as próprias pessoas, sempre foi uma experiência profunda de potencialização, sabe? Uma experiência profunda que eu poderia dizer do erótico um pouco a partir especialmente do que a Audrey pensa que é o erótico. Porque o erótico não é sobre o que fazemos, é sobre quão penetrante e inteiramente nós podemos sentir durante o fazer. E uma vez que saibamos o tamanho da nossa capacidade de sentir esse senso de satisfação e realização, podemos então observar qual de nossos afãs vitais nos coloca mais perto dessa plenitude. Audre Lorde. Que acho que é uma palavra também que habita algumas encruzilhadas e algumas pessoas às vezes vaziam, puxando ela para um sentido muito menor do que ela é. Acabam capturando o erótico, por exemplo, na ideia do congelamento da imagem a partir do ato sexual pornográfico. Mas enfim, algumas autoras vão ampliando demais o que é essa força do erótico como muito maior até do que a própria imagem, assim, do corpo em ato sexual. E aí no sentido que a Audrey traz, se eu fosse fazer uma síntese, o que é que ela diz? Assim, eu diria que ela defende que o erótico é uma radicalização da presença, uma radicalização da intensidade do estar aqui. Eu estou aqui, meu desejo está aqui, minha atenção está aqui. Então isso faz com que essa radicalidade da presença potencialize o que eu estiver fazendo aqui nesse momento, seja o que for, inclusive estar com alguém conjugalmente, mas não só. Então o erótico, no sentido que ela traz, que é muito bonito para mim, foi a bússola, assim, do próprio processo de, estou aqui nesse corpo, mas que corpo que eu quero, assim, estou aqui nessa figura, que figura que eu quero, estou aqui circulando nesse mundo tão esquisito que às vezes não sabe lidar muito bem com as diferenças, mas como que eu quero circular nesse mundo apesar dos riscos, assim. Eu acho que esse assumir a presença radical apesar dos riscos, para mim é uma experiência profundamente erótica, e para mim essa seria a melhor régua para a gente dizer qual que é o processo de transição, porque o erótico pressupõe um movimento necessariamente. Acho que o sofrimento paralisa enquanto o erótico move. Acho que o começo de qualquer processo de transição de qualquer pessoa é um momento de muito, muito perigo de algum modo, porque a gente vai, especialmente quando a gente vai costurando um corpo que vai ficando cada vez mais ambíguo, os tratamentos vão modificando radicalmente, e aí a gente percebe um pouco como a nossa sociedade ainda lida com leituras muito engessadas das pessoas, e quando o seu corpo desfaz um pouco e não diz o que é, assim, quando a pessoa não consegue ver o que é, abre um campo de violências, assim, bem imediatas em todos os lugares. Você falou, né, que no início é mais difícil. Sim. E o que te ajudou ali a ter essa força de... Os encontros. Os encontros. Por isso que quando eu falei no começo da nossa conversa dos encontros potencializando, tem uma literalidade também, sabe? Eu acho que encontros no sentido mais amplo, eles constroem uma zona em comum, e zonas em comum são espaços
casa de algum modo, né? Assim, espaços em que você descansa, espaços em que você, aqui tô bem, aqui posso ser, aqui eu posso estar, aqui eu posso inclusive não ser ninguém, não precisar estar justificando, nem estar armada, nem estar vestindo alguma máscara de proteção. O que mais ajuda nesse processo de atravessamento, na composição desse Eros, que nossa cultura acaba cobrando um custo ainda, mas percebo que nas gerações que vão se seguindo é um custo que a gente vai reduzindo um pouco mais, porque a gente começa a falar um pouco mais e criar mais, enfim, tentar amplificar um pouco mais esses sentidos coletivos, né? E eu acho que é um exemplo, assim, tô falando pessoas trans como exemplo, mas diria qualquer pessoa, assim, tipo, em qualquer contexto. Eu acho que nossas bolhas são bem fundamento, assim. Eu digo, né, para mim a bolha é uma bolha de oxigênio, né? E a gente vai juntando, às vezes elas aumentam, assim, para poder respirar. Exato, junto, né? E aí acho que o grande mistério é como a gente vai se deslocando na vida, tendo um pouco mais de respiro, tendo um pouco mais de oxigênio. E vendo essa vida como um pouco mais possível, assim. Acho que eu diria que o ponto seguinte de um Eros de transição de matéria, de gênero, no campo do gênero, né? Que acho que todo mundo está de algum modo transicionando a matéria, mas em geral a gente aprende a perceber que só algumas pessoas fazem isso, mas todo mundo está fazendo isso o tempo todo, diria apreciado já, mas eu diria que o ponto seguinte é ir amplificando essas bolhas de respiro. Acho que a gente vai, às vezes, criando expertise, criando corpo para isso, tipo, costurando encruzilhadas ali, onde você sabe caminhar por aqui, ok, caminhar por ali não tanto, então caminha por aqui, dobra a esquina, depois dobra a outra esquina. Então acho que a gente vai criando um certo jogo de malemolência, assim, que, mais uma vez a gente usou uma metáfora, é uma sabedoria muito do caminho. Acho que a gente no caminho vai aprendendo qual é o caminho, no caminho vai aprendendo qual força que rege esse caminho, mas aquele caminho tem outro lugar, aquele caminho já vai dar em outro. E acho que vai movendo. E abrir para o que não sabe. Sim. Acho que hoje em dia eu acho uma das coisas mais bonitas é entender a gente não sabe, assim, a gente sabe nada. E tudo bem não saber, assim. Sim. Acho que a gente estava falando de que às vezes a gente acaba muito nas nossas formações tomando como parâmetro, assim, certas imagens que parecem um pouco distanciadas, porque são as imagens que sobraram depois de séculos e séculos, de um certo racionalismo que entendeu que o encantado da vida é inimigo, tem que apartar, brincou ali com certa lógica platônica de que o divino encantado está longe, a gente está aqui, aí depois chegou Descartes, não, é só pensamento, então tem que ser a matéria palpável só, que existe, só isso que está aqui. Enfim, então acho que a gente herda um pouco disso no modo como a gente compõe mito, e às vezes a gente ainda referencia mitos muito distanciados da nossa vida prática. Mas o que eu comentava, assim, e é que é importante a gente lembrar, é que a gente está num território muito rico. Por décadas, assim, talvez por séculos, a gente aprendeu a não valorizar a riqueza que a gente tem aqui de produção de símbolos, produção de imagens, assim, produção de conjunções entre essas imagens que se transformam. Então acho que a gente vive um Brasil que a gente não precisa talvez imaginar como eram que os romanos e os gregos ou que os celtas lidavam com suas divindades, porque a gente tem um campo encarnado aqui que não passa só por, vou ali, tipo, passa pelo corpo, assim, vem pro corpo, assim, vem pro campo do afeto, da afetação imediata dos sentidos. Então acho que a gente no Brasil tem diferentes experiências disso, diferentes experiências desse deslocamento da razão para algo que vem pro corpo, vem para a chama que está aqui dentro. E eu diria, por exemplo, que isso é muito, muito encarnado em qualquer terreiro. Acho que a experiência, o corpo é central no terreiro, porque é pelo corpo que a divindade vem. Mas isso também tem alguns outros aspectos, também é central nas experiências com a ayahuasca, que a gente tem no Brasil também toda uma diversidade cultural grande, assim, de composição, desde as pagelanças indígenas, enfim, os nordestes brasileiros, assim, também estão cheias de experiência seculares até, do que depois ficaram conhecidos como as experiências dos catimbós, assim, tipo as mesas de catimbó, enfim, então tá cheio, tudo isso tá cheio, assim, os povos originários, com a galera que foi chegando, e que tudo que vai movendo. Subúrbios cariocas estão cheios das macumbas contemporâneas, assim, das casas de umbanda que já vão flertando com diferentes campos, mas aí já criam outra coisa nova, enfim. Então eu só diria que a gente no Brasil tem uma usina potencializadora, uma usina criadora de mitos, assim, um mito no bom sentido do mito como aquela organização simbólica que dá um sentido, que encarna na nossa vida, muito, muito potente, que acho que a gente já vem numa dobra de ok, tudo bem, muito bonito tudo isso que está em outros territórios, mas eu não preciso imaginar o que está longe, porque eu tenho também aqui, assim, também posso olhar aqui para o lado, assim, também posso ver o que está no chão que me constitui. Acho que essa é uma retomada simbólica muito importante e profundamente decolonial também, né? Acho que a gente foi acostumado a achar, não, o que está aqui é menor.
Mas acho que a gente vem retomando e pensando, não preciso. Vou olhar para minha avó. O que é que a minha avó cultuava no quintalzinho dela, assim? Que misturas eram aquelas e como que ela sentia no corpo aquilo? Acho que a gente tem voltado um pouco para isso, entendido que a gente tem um método simbólico brasileiro de mover o Eros, assim. Mover o Eros pelas imagens míticas, muito bonito. E que a gente precisa conhecer cada vez mais e registrar cada vez mais. E o que você vê das mitologias que a gente pode ir trazendo para esse nome do erótico, né? No que você transita aí das suas narrativas e cosmogonias e do terreiro? Que imagens você vê que estão nesse campo? É muito bacana essa pergunta, assim, porque acho que a gente já está um pouco formatada. Aí lembra da imagem lá do mito clássico de Eros e Psique, da Psique que olha e o Eros foge, porque a Psique olha para o Eros. Mas aí quando a gente puxa um pouco mais para perto, assim, de pensar qual imagem mítica poderia simbolizar, sintetizar esse Eros, a Mincel, assim, pelos campos que eu tenho circulado, inclusive por fora de toda essa lógica racional ou da profissão, ou de tudo isso, me veio com muita força a imagem do Exu, né? Acho que vem direto, mas um recorte muito específico do que algumas comunidades vão chamar do Exu mulher, assim, da pombogira. Eu acho que tem ali um conjunto de dobras entre dobras, encruzilhadas nas encruzilhadas, dobrar inclusive certa imagem que constrói Exu ao redor de um falo, assim, num corpo que não necessariamente tem um falo centralizado, mas que brinca com tudo isso, que é outro lugar social, que vai costurando e costurando um conjunto de imagens. Então, se eu pensasse, Céu, qual mito hoje encarna para você essa potência que Audre, ou que outras teóricas feministas, inclusive, ou que outras teorias da filosofia pensariam sobre o erótico como esse impulso da presença radical? Eu diria que, para mim, o que vem de imediato é que a própria imagem da pombagira é a presença radical. Mas a presença radical que inclusive aceita a contradição, a presença radical que vem de uma zona, de uns moralismos que os moralismos esquisitos tentam e tentaram a todo tempo solapar e anular e assassinar, inclusive. Então acho que para mim essas contradições dessa potência de vida radical que vem, inclusive, da margem, assim, vem num corpo puta, inclusive, porque pode, mas vem num corpo também que xinga, porque pode, vem num corpo que fala palavrão também, porque pode, mas que não é isso, e que vem num conjunto de corpos que seriam corpos demonizados, assim, corpos malditos, para afirmar o contrário, afirmar, não, o caminho é a potência, assim, a estrada é o que move, assim, a presença radical nesse momento agora é tudo que tu tem, assim, se segura nisso. Então acho que, eu diria que esse mito é um dos mitos mais brasileiros, mais poderosos que a gente teria para pensar a radicalização da presença, muito para além até dos moralismos que engessam, assim, muito para além da lógica maniqueísta, o bem e o mal, assim, tipo, então, o certo, o que não é tão certo, para dizer, tipo, dizer um foda-se, assim, tudo isso. Vou continuar aqui, do meu modo. E eu acho que isso é uma afirmação radical da presença, que eu diria que é uma afirmação radical do erótico nesse sentido. E é profundamente produtor de saúde, assim. Porque o efeito imediato dessa imagem mítica é dizer, tá, eu tô tão radicalmente aqui que eu sempre preciso de mais e mereço mais, não aceito pouco. Não aceito qualquer migalha de afeto, não aceito qualquer migalha de relação, não aceito qualquer lugar de precarização que essa relação me coloque. O efeito colateral dessa radicalização do presente, assim, estou tão aqui que eu mereço dignidade, estou tão aqui que eu mereço intensidade, a mesma intensidade que eu dou eu mereço ter, estou tão aqui que eu mereço poder circular, assim, dos meus modos sem que ninguém me anule, assim. Eu diria que essa é a dobra imediata, que é profundamente erótica, assim, profundamente erótica. Então, Céu, no seu campo aqui, que é o seu, não é o das outras pessoas, no seu campo aqui, mítico, de uma certa produção de imagens que ficam, qual é a imagem do erótico, assim? A pombagira. A pombagira. Com todas as contradições, mas eu diria que é isso. Que lindo, você falou muita coisa linda e potente, né? Acho que vai que ter várias imagens. Posso só complementar? Pode, claro. Eu acho que tem uma dobra ainda nessa potência, que é uma imagem que não tem pretensão de verdade, não tem pretensão de história única, não tem pretensão de ser essa é a história, a imagem congelada que vai sintetizar o que é. Tanto que as mesmas figuras, assim, que a gente pode chamar de entidades, vão comparecendo a partir de diferentes histórias. Então, a mesma imagem da Maria Padilha, por exemplo, pode aparecer lá nas mesas de catimbó pernambucano, assim, do interior, de um modo radicalmente diferente nos quintais das macumbas cariocas, e aparecer de um modo completamente diferente em outros territórios ali de outros lugares, e nenhuma delas vai ser a verdade.
Porque acho que não é a questão da verdade, assim, acho que a questão é o efeito. Qual efeito esse corpo-imagem produz a ponto da gente seguir no Brasil, assim, por exemplo, produzindo imagens e invocações a um conjunto de elementos que a gente sintetiza com o nome Maria Padilha, por exemplo. Eu acho que isso para mim é muito bonito, sabe? Não tem a pretensão da verdade, mas tem muito mais uma expectativa de qual efeito é produzido a partir dessa evocação desse conjunto de imagens. Acho que nessa imagem, assim, a gente poderia ver em todas essas cosmologias de terreiros, assim, enfim, todas essas composições de imagens, porque elas encarnam, elas tomam carne. Acho que é diferente um pouco do mito cristão, que tenta fingir que não é mito como os outros, mas é tão mito quanto os outros e acaba, enfim, tendo a pretensão de verdade. Por ter a pretensão de verdade, assume uma lógica de violência. Mas, enfim, acho que todos esses outros mitos, eles pressupõem o corpo como ferramenta. E eu acho isso de uma beleza radical, de uma beleza absurda, assim. Então, seu corpo necessariamente é convocado para a cena. Sem corpo não tem imagem, sem corpo não tem sagrado, sem corpo não tem o divino. Eu acho isso uma mudança de racionalidade muito, muito bonita, sabe? Porque acho que a gente viveu séculos de separação. Não, o divino, a alma e o corpo, assim, tipo, o divino, o profano, o que precisa ser louvado e agraciado, o que tem que ser vigiado, controlado, excomungado se sair da linha. Então, acho que tem essa separação, assim, acho que nessas outras dinâmicas que sempre existiram, né? Não é nada de novo, mas acho que é importante sempre lembrar, que sempre tiveram aqui, mas que, enfim, afirmar a beleza disso, o corpo está no centro também. Porque o divino também está, e aí tá tudo junto. Então tem um ímpeto aqui que constrói meu corpo, mas que também constrói todas as coisas. Então, acho que a gente conecta um pouco. Quando você falou você estava dizendo, né, mas como que aqui na minha história, como que as minhas avós cultuavam e coisa. Para mim, é interessante isso, porque se eu vou para as minhas avós, eu acesso um lugar de uma repressão imensa. Sim. Muito atravessado pelo dogma cristão. Sim. Onde a sexualidade, o que foi chegando para mim, né, do que depois quando eu fui crescendo e vendo aquele corpo que tinha potência, beleza, mas que estava muito reprimido. Sim. Nas figuras domésticas, da esposa, da Sim. mãe, depois da avó também, mas a sexualidade num lugar reprimido, né? E aí então o erótico quase que eu não via ali. Acho que hoje em dia talvez as pessoas consigam ver mais isso, tanto nas mães quanto nas avós, mas a gente vive em muitos Brasis de muitos tempos, né? Então, isso não é uma verdade também. Mas, me parece, aqui pensando agora também, né? Que na minha experiência, no meu corpo, eu vou precisando soltar essas repressões ancestrais também, né? Sim. E viver num corpo que se permite mais liberdade, ou que vai fazer terapia dos traumas e das repressões, parece que é mexer com isso também, né? Para que o erótico possa se manifestar também no corpo, né? Mas tem muitas coisas que atravessam, né, junto, assim. Sim. O que você percebe da sua história e da sua ancestralidade, do que você foi se diferenciando e do que você vai também se apropriando do que faça sentido? Sim. Como é para você? Muito boa essa questão, assim, acho que é uma questão para toda a nossa geração, assim, de algum modo, né? Acho que a gente que vai vivendo umas dobras temporais que possibilitam que a gente fale, circule e viva coisas que as gerações anteriores não tinham tanto respiro, assim, para fazer como a gente vai tendo, né? Mas uma imagem que me veio quando te ouvia é que a gente vai necessariamente lidando também com todo esse mover, com sedimentações, assim. Acho que com camadas de sedimentos que vão se acumulando, e que se mover um pouco é também mover um pouco tudo isso que está tentando aterrar, ou que está aqui por cima, mesmo que a gente não perceba, e que são heranças de algum modo, né? É meio difícil e acho que, de novo, assim, nunca tenho, nem vou ter, espero não ter, assim, aqui também não tenho pretensão da verdade ou do manual de como move tudo isso, ou do que significa. Mas arriscaria dizer, por exemplo, sei lá, de que os efeitos desses sedimentos talvez a gente passe o resto da vida tentando entender quais são. Eu acho que alguns são mais imediatos, nítidos, outros não tanto. A gente vai aos poucos, assim, a partir dos nossos próprios processos, entendendo
em que esfera que aparece isso. Acho que a gente está mudando aos pouquinhos, acho que a gente vive a primeira geração de jovens, que os pais já têm algum entendimento sobre isso, não só sobre pessoas trans, pessoas LGBTI de modo geral, assim. Acho que a gente vive a primeira geração que aí você começa a destoar um pouco da norma heterossexual, cisgênera, do modelo, a menina vai crescer, vai casar, vai ter filhinhos, enfim, e vai ser esse o caminho dela, vai casar na igreja, enfim. Quando a gente vai se afastando um pouco disso, acho que a gente é a primeira geração que já vem de pais, assim, de lógicas parentais, que tem alguma conversa sobre isso, que já entendiam um pouco sobre isso, que já tinham, que não é uma novidade tão grande. Então acho que isso faz com que a gente seja talvez as primeiras gerações que algumas de nós não precisamos necessariamente passar por uma ruptura quando vai assumindo e marcando essa diferença. Mas tem uma imagem que me ficou aqui pensando nisso tudo, que vai sendo singular com cada história. Tem uma frase do Preciado, assim, do Paul Preciado, que está lá no Texto Yonke, assim, que foi um livro bem fundamental que eu li lá no comecinho da minha transição. Quando ele vai marcando que todo o processo de mover corpo é sempre necessariamente público. Então, todo o processo de transicionar, assim, ele fala no contexto pessoas trans, mas eu diria qualquer processo. Mas ele fala que todo o processo de uma transição, ele sempre é público, porque ele sempre vai afetar as pessoas ao redor e sempre vai ter respostas das pessoas ao redor, assim, as mais variadas. Não é algo individual aqui dentro, só estou movendo, ninguém percebeu, vou seguir sozinha. Nunca, nunca. Sendo um processo sempre público, nossos processos de mudança, de transição, sejam quais forem, assim, seja transicionar de um gênero, ou seja, transicionar de expectativas de vida, transicionar de perspectivas de mundo, transicionar de uma lógica para assumir, por exemplo, uma religião ou outra. Acho que todo o processo de transição move sedimentos, assim, move um pouco essas coisas estagnadas, move um pouco isso que vai solapando e sendo compartilhado pelo nosso núcleo familiar, de um modo geral, né? Acho que tem um compartilhamento, mas eu arriscaria dizer que esse mover é sempre profundamente transformador. Eu diria que se a gente entende que todo movimento parte de uma experiência de um erótico, de uma radicalização cada vez maior da presença, ela sempre necessariamente convoca outros erotismos, sempre necessariamente convoca outros movimentos. Então, as pessoas ao redor, assim, também são convocadas. Então, estou movendo, e você? Esse aqui está caminhando, e você? Acho que sempre convocam, e você? Assim, e uma autorreflexão que ajuda a perceber também o quanto de sedimentada essa pessoa que está aqui do lado também está. E aí acho que tem uma convocação a um movimento coletivo, ou quando é impossível, as rupturas. E aí, de novo, graças ao povo que me acompanha, enfim, graças aos modos da vida, assim, as pessoas que me acompanhavam, inclusive minha família, apesar de no começo não entenderem, estavam abertas a mover juntos, sabe? Estavam abertas a, não sei o que está acontecendo, não entendo, você não sabe explicar, eu não sei perguntar, mas está movendo, vou movendo aqui também, assim. E quando a gente percebeu, a gente já estava várias pessoas, até pessoas que eu nem tinha contato mais, mas depois voltam a ter contato por conta disso, assim, já estava muita gente em outros lugares, até gente que eu nem conhecia direito, assim, já estava movendo junto. Envolve lidar com medos, né? Porque o movimento às vezes dá medo. Dá. Para quem está iniciando e para quem está vendo, né? Às vezes nas diferentes transições da vida mesmo. Mas aí tem algo, né? De conseguir acolhendo os medos, aí os fobos e os medos junto do processo dos zeros, né? Sim. Muito bom. Eu acho que a transição, quem passa por uma transição, né, de gênero, ela é bem radical no sentido do corpo mesmo, né? E isso, eu não tenho esse lugar de fala, não passo. Eu tenho uma sensibilidade muito grande no meu corpo. Então, o meu imaginário é que pode ter coisas bem sofridas, mas aí você está trazendo outro lugar da sua experiência que não é sofrida. Não. Né? E eu adoro quando me quebra as lógicas, assim, não é lógico, né? E me lembra muito, só sabe quem vive a mesma coisa, não adianta a gente ficar querendo, assim, eu sei do meu corpo, mas se o meu corpo não está passando pelo que eu estou imaginando, eu não sei. Então, o meu imaginário sobre uma transição de gênero envolvia um sofrimento. Não quer dizer que não tem pessoas que não passem também, porque eu já ouvi também, né? É isso. Mas que tem pessoas que passam num lugar que não tem esse sofrimento, né? Mas no sentido que é uma grande transformação, né? Você acha possível a gente reflorestar o nosso olhar para a construção de uma clínica sem binarismos ou com menos binarismos, com menos monoculturas de fé, de afetos, né? Eu trazendo um pouco da Geni Nunes e te perguntando como é isso para você também. Sim, eu acho essa uma ótima pergunta, assim. Eu acho que
inclusive nosso profundo projeto político, estético, ético, de algum modo, assim, esse reflorestamento partindo de um conjunto de coisas que a gente pôde ir conversando assim no decorrer, acho que parte de uma amplificação de possíveis, uma amplificação de campos de identificação, amplificação de campos de construção de imagem, acho que uma abertura desses campos, assim, de algum modo. Acho que se a gente pensa que a monocultura pressupõe a história da imagem única, acaba sendo muito produtor de saúde. Se a gente pudesse ir aprendendo e ensinando umas para as outras, como que a gente vai desacreditando da história única, desacreditando da imagem única, desacreditando do caminho único, assim, e abrindo um pouco para o opaco. Eu acho que abrindo um pouco para o que eu não vejo tão bem, mas está aí, não entendo tão bem, mas está aí, ou que eu não entendo tão bem em mim, mas que está aqui e que está tudo bem, assim, não entender o que é que está aqui, acho que amplificaria um pouco essa produção de saúde. Acho que a gente, mais uma vez, assim, sempre tem um risco de criar imagens muito congeladas de identificação, assim, imagens muito congeladas de possibilidades. Ah, você é uma pessoa trans, então o rol de identificação que você tem é assim, assim, assim. O rol de como expressar o que você está sentindo ou vivendo é A, B, C. Só que é uma atualização dos mesmos processos históricos de catalogar a diferença, de colocar etiquetas, etiquetar as pessoas de algum modo, né? Eu diria que um reflorestamento que decompõe isso que a Gini chama muito bem de uma monocultura, passaria por aceitar que a gente não sabe, assim, acho que isso é um começo, assim, tipo, a gente não sabe, e esse aceitar que a gente não sabe teria um outro processo ético muito intenso, que é entender que o meu umbigo não é o centro, assim, se o meu umbigo não é o centro, assim, a minha experiência não vai ser a sua, assim, não é régua para a sua, mas acho que reflorestamento talvez fosse sinônimo de reabrir encruzilhadas, reabrir caminhos que estão abertos, mas que vão para lugares que não necessariamente são os meus, nem de onde eu vim, nem para onde eu vou, mas que está lá e alguém vai passar por lá. E onde vai dar, eu não sei. E acho que esse aceitar que não sabe seria algo fundamental. Só para dar um arremate, assim, na pandemia teve o principal autor que eu esbarrei, assim, para mim, que foi muito, muito importante, muito produtor de saúde, foi o Spinoza. Eu não conhecia ele tão de perto, mas aí na pandemia, aquela parte mais difícil e tal, que a gente estava ainda tentando lidar com tudo, né, tipo, lidar com as coisas simbólicas e com as coisas materiais, eu acabei esbarrando um pouco com ele e com tempo de parar um pouco, assim, vou mergulhar um pouco mais nisso, assim. E aí isso me gerou um certo apaixonamento, assim, acho que moveu um campo do Eros, assim, que há muito tempo eu não movia, ou que não lembro se eu já movi com algum pensador ou com alguma ideia, assim, mas tem algo nele que me ficou, assim, além de hoje em dia, se eu fosse sintetizar, Céu, dos autores que você conhece, circula e usa como ferramenta, qual seria o mais erótico, assim, o que mais possibilita uma ética erótica? Para mim é Spinoza. Para mim é Spinoza a partir de como ele explica um pouco de como a gente vai se movendo muito no mundo a partir dos afetos alegres que se transformam em ações, assim, de como tudo afeta a gente. Tem um trecho dele, assim, que ele vai explicando um pouco o que ele entende por serem as coisas todas, assim. E aí ele chega numa frase que as pessoas repetem exaustivamente, até de formas muito esquisitas às vezes, assim, quando ele vai perguntando, o que é que pode o corpo? E aí as pessoas adoram repetir essa frase, o que pode o corpo? Mas no contexto que Spinoza vai perguntando o que pode o corpo, assim, eu acho muito bonito, que é como se fosse um atestado de ignorância, e que tudo bem não saber. Quando ele vai perguntando, então, pessoas, como é que vocês pressupõem saber tudo sobre o universo, saber tudo sobre a divindade, saber tudo sobre a vida, se você não sabe nem sobre o seu próprio corpo, você não sabe nem o que é que seu corpo pode? E aí ele fala isso lá em 1600 e bolinha, mas eu diria que serve radicalmente para hoje, assim. A gente, eu me coloco na roda, a gente nem sabe o que é que o meu corpo pode fazer, assim. E como é que eu quero pressupor que eu sei sobre você, sobre a lua, sobre a vida, sobre a verdade, com V maiúsculo, se eu não sei nem o meu corpo que está aqui comigo, que sou eu, assim. Eu não sei nem sobre mim, sobre a matéria do que sou eu, que seria o mais objetivo de quem sou eu. Então acho que Spinoza, para mim, ajuda demais a baixa a bola, pessoas. Você não sabe nem da tua matéria, você vai saber sobre a vida. E tá tudo bem. É a partir daí que a gente move, é a partir daí que a gente circula e presta atenção. Aí, a partir do não saber, é que ele convoca. Então, presta atenção, galera. Presta atenção no efeito que tu causa e no efeito que as coisas causam em você. Presta atenção só. É só isso que tu precisa fazer na vida. E aí ele vai entendendo que isso é a própria composição do que ele chama da ética. Ética é prestar atenção nos efeitos que estão aqui, que eu causo e que são causados em mim. Só isso. E se eu presto atenção, de algum modo, eu me movo atenta a tudo isso. E se eu me movo atenta, eu me movo também para direções um pouco mais potencializadoras.
Te agradeço super, assim, a disponibilidade, a presença. Eu que agradeço. A troca do corpo presente nessa radicalidade amorosa também. Eu que agradeço. As músicas do podcast são trechos das canções Congô e Pacaleô de Lena Bauli, que é quem também vai assinar a criação musical do nosso filme. O documentário Eróticos conta com pesquisa e direção de Maíris Combate, direção de fotografia de Guta Galli, produção de Daiane Calisto, coprodução da Espelho Filmes e apoio do Canteiro, Campo de Produção em Arte Contemporânea. A edição dos podcasts é de Mariana Leão e as músicas de Lena Bauli. Agradecemos a todas as pessoas queridas que nos acompanham nessa primeira parte da pesquisa, em especial as entrevistadas, a Biana, Alexandre Coimbra Amaral, Catarina Guschken, Céu Cavalcante, Galópido, Jenny Nunes, Janaína Leite, Lena Bauli, Pedro Ambra, Renato Nogueira e Viviane Mosé. Acesse todas as conversas, saiba mais sobre o projeto e sobre o filme e compartilhe suas impressões no eróticos.arte, em nosso site e na página do Instagram.